Prezado aluno, a paz do Senhor Jesus. Estamos no início da videoaula referente ao capítulo de número 6 do nosso manual de estudos. Até esse momento, progredimos bastante dentro dessa matéria tão importante para o exercício de nossos ministérios e também para a saúde de nossas igrejas, que é a matéria hermenêutica bíblica. Hoje, na sequência que temos estabelecido já há 2 aulas a respeito dos estudos dos contextos, aqueles círculos circuncêntricos, nós vamos tratar a respeito das diretrizes para o entendimento do contexto bíblico e do contexto histórico-cultural. Essas duas análises, esses 2 contextos, representam uma forma muito importante de filtro para o entendimento das Sagradas Escrituras. Aliás, é exatamente assim que você deve compreender estes círculos circuncêntricos, como filtros que se sucedem e que vão ajudando a depurar o entendimento que nós, ao lermos as Sagradas Escrituras, obtemos dos textos lidos. Nos primeiros filtros, como da palavra, da frase, dos contextos imediatos, nós estamos mais sujeitos a alguns erros. Mas, à medida em que progredimos nestes círculos circuncêntricos, eles se tornam peneiras daquelas com os furinhos mais finos, onde as mais pequenas impurezas são retidas. E é dessa forma que nós devemos, então, compreender os círculos circuncêntricos, a interpretação bíblica orientada aos contextos, que nós haveremos de evitar os erros que certamente vão se levantar contra nós e tentarão nos acometer no exercício da nossa interpretação bíblica. Então vamos a essas 2 etapas importantes dos estudos de contexto. O contexto de toda a Bíblia. Cada livro da Bíblia contribui exclusivamente com a totalidade da mensagem divina. Posto que o Espírito Santo é, em última análise, o autor da Sagrada Escritura, temos certeza que este livro, ou qualquer livro que compõe a Bíblia, não pode cair em contradição. Você não terá que reler a Bíblia inteira cada vez que preparar um sermão ou um estudo bíblico. Mas quanto mais você compreender a totalidade da mensagem da Bíblia, mais poderosa e exata será a sua interpretação das partes das Sagradas Escrituras. Porque existe consistência doutrinária na Bíblia. A consistência da doutrina nas Escrituras é um corolário natural do princípio de que as Escrituras interpretam as Escrituras. Atenção a essa frase, a Bíblia interpreta a Bíblia. O princípio da consistência pode ser declarado em termos muito simples. O que a Bíblia ensina, obviamente, em textos numerosos e claros, não é contradito nos textos obscuros ou isolados. Em outras palavras, quando um texto bíblico parece contradizer outros textos bíblicos, devemos aplicar algumas regras. Que os textos evidentes esclarecem os textos obscuros. Que os textos múltiplos ajudam a entender os textos isolados. E que o ensino explícito deve ajudar a compreender o ensino implícito. Veja aí que a proposta do autor do nosso manual de estudo é extremamente correta quando sugere que as Sagradas Escrituras não se contradizem. Vou citar aqui um exemplo do qual já falamos. Por exemplo, a epístola que Paulo escreveu aos Romanos e a epístola que Tiago escreveu. Uma análise primária e desatenta pode sugerir que ambas as epístolas se contradizem, uma vez que o apóstolo Paulo está reforçando que a salvação acontece a partir da nossa fé na obra redentora de Cristo. E que Tiago parece estar sugerindo que as obras é que nos levam a gozar de salvação. Então Paulo diz, ou diria, se for esse o seu entendimento, que a salvação vem pela fé, enquanto que Tiago estaria sugerindo que ela vem pelas obras. Atenção! Essas 2 porções das Escrituras não estão combatendo uma de frente com a outra, não estão combatendo uma a outra, mas elas estão combatendo de costas uma para a outra,
a inimigos diferentes dentro do mesmo assunto. O que Paulo está dizendo é que a salvação vem pela fé. E o que Tiago está dizendo é que a nossa fé que nos levou à salvação certamente redunda em boas obras. É disso que está sendo tratado numa e noutra epístola. Quando uma aparente contradição surgir, você deve então lançar mão dessas 3 regrinhas elementares que acabamos de ver. A primeira delas diz que os textos mais claros ajudam a compreender os textos obscuros. As referências e as ocorrências múltiplas ajudam a entender os textos isolados. Logo, as Sagradas Escrituras têm uma unidade doutrinária que não é questionável, é uma unidade doutrinária consistente. Há um núcleo duro que não pode ser penetrado pelas heresias e nem pode ser desmentido pela interpretação bíblica incorreta. As Sagradas Escrituras formam uma unidade de pensamento. Cada livro das Escrituras colabora com a unidade total. E nenhum dos autores das Escrituras comete alguma contradição por livre pensar. Vamos pegar ainda o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele, numa de suas epístolas, tem um arrombo de pessoalidade e ele escreve assim: digo eu, Paulo, e não o Senhor. E aí você pode pensar, será que Paulo não estaria agora contradizendo todo das Escrituras, porque ele passa a falar como homem e não como profeta? Mas até quando Paulo fala como homem e o seu escrito de homem é colocado nas Escrituras, ainda assim é um homem de Deus, instrumento de Deus. E se Deus lhe permitiu opinar no texto bíblico, a opinião de Paulo não compromete em nada a unidade do pensamento, mesmo porque Paulo deixa muito claro que está falando da sua opinião como homem e não como um profeta. Ele não está profetizando, ele está emitindo um juízo, um valor que é bem seguro para todos nós, em nada se opõe ao todo da mensagem das Sagradas Escrituras. Então, quando formos interpretar a Bíblia, devemos ter em mente se os resultados do nosso exercício exegético não agridem a totalidade das Escrituras. Às vezes, ao entendermos uma palavra ou uma frase, podemos chegar a uma conclusão que a princípio nos parece muito lógica, muito correta, muito válida, e ainda que esta aparente logicidade, que na verdade é um erro, resista ao exame do contexto do livro, certamente não resistirá ao exame do contexto geral das Escrituras, menos ainda se formos considerar o contexto histórico-cultural, que é um anel mais amplo dentro desses círculos circuncêntricos. Então, há uma unidade doutrinária nas Sagradas Escrituras e a Bíblia, nos seus livros que a compõem, não atenta contra essa unidade doutrinária. Isso deve ficar claro para nós. Como está dito no que acabamos de ler, você não tem obrigatoriedade de ler todas as Sagradas Escrituras. Toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, toda vez que for preparar uma mensagem bíblica. É lógico que não. Mas você conhecendo o todo da mensagem bíblica, a essência doutrinária, a proposta das Sagradas Escrituras, dificilmente vai cometer um erro de interpretação que atente contra a unidade doutrinária da Bíblia. Mas, se não é necessário ler toda a Bíblia, toda vez que se vai fazer um estudo, é obrigação ler toda a Bíblia muitas vezes. Porque como é que você vai conhecer a totalidade dos ensinos bíblicos sem ler a Bíblia? Você não deve ficar dependendo de Bíblias de estudo o restante da sua vida. Você não deve depender das enciclopédias, dos léxicos gregos para todo sempre. Eles são ferramentas, não são muletas. Você não deve depender deles para circular dentro dos textos das Sagradas Escrituras. Então, a melhor maneira de conhecer a totalidade doutrinária da Bíblia é lendo a Bíblia. Não despreze a grande herança reformada que recebemos de que cada cristão é um intérprete das Sagradas Escrituras. Adiante. Como saber de que maneira toda a Bíblia se porta referente ao texto que eu estou utilizando? Para isso, você deve lançar mão da busca pelas referências recíprocas nas Escrituras. Os 3 tipos de paralelos de texto recíproco são: os textos paralelos, que têm redação idêntica ou quase idêntica;
os textos paralelos que têm o mesmo tema e os textos paralelos que se referem ao mesmo evento. A partir dessas 3 pistas, nós conseguiremos cruzar o texto que estamos buscando entender e interpretar com outros textos dentro das Sagradas Escrituras. São as referências recíprocas, isto é, a ocorrência, se não da mesma redação, do mesmo assunto ou da mesma fórmula narrativa em outros textos das Sagradas Escrituras. Assim, nós teremos o mesmo assunto que queremos tratar sendo abordado ou contado de maneiras distintas dentro do texto sagrado e fazendo uso dos contextos imediatos dessas repetições, certamente nós teremos um entendimento muito mais profundo a respeito do texto que estamos buscando compreender. Para isso, então, nós devemos cruzar o texto que estamos buscando interpretar com as reciprocidades que há para ele no texto bíblico. Então, a maneira para se fazer isso é identificar os textos que têm a redação igual ou quase igual à do texto que estamos buscando interpretar. Outra coisa importante, caso estejamos diante de uma narrativa, é saber em que outro texto das Escrituras essa narrativa é repetida. O que acontece, por exemplo, com algumas das passagens contadas nos livros das Crônicas e nos livros dos Reis, ou, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ali há repetições de narrativas, e se cruzarmos as narrativas, nós teremos uma riqueza de detalhes muito maior que aquela que um único texto poderia nos oferecer. Outra coisa a fazer é buscar textos bíblicos que tratem do mesmo assunto. Neste caso, sim, será de bom uso para nós as chaves bíblicas, as bíblias de estudo ou os comentários bíblicos que já nos poupam do trabalho de buscar ou relembrar as repetições, as reciprocidades do texto que estamos buscando compreender. O importante é não termos a preguiça na hora de fazer interpretação bíblica, porque é preciso cruzar os textos quando estamos falando em referências recíprocas. Você precisa ler todas as ocorrências, ou do texto, ou da narração, ou do assunto, que se apresentarem em reciprocidade, porque, volto a repetir, é no contexto imediato dessas reciprocidades que está a chave para entender plenamente o assunto ou a narrativa que temos diante de nós. Se fôssemos depender de um único evangelho para compreender o ministério do Senhor Jesus Cristo, nós certamente teríamos uma visão parcial daquilo que Cristo fez. Mas como temos 3 evangelhos sinóticos, além da narrativa joanina, que é em tudo diferente das outras 3, aí podemos ter uma concepção plena, total, completa do que foi o ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos, portanto, lançar mão dos textos recíprocos. Vamos ver como isto pode nos ajudar. Textos de redação idêntica ou quase idêntica. Por exemplo, a epístola de Judas e a segunda epístola de Pedro, Efésios e Colossenses, os ensinos de Cristo presentes nos evangelhos. Textos paralelos que tratam do mesmo tema. Por exemplo, o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 5, envolve outros textos que lidam com a mesma disciplina, como Mateus capítulo 18, 15 e 17, 2 aos Coríntios 5 e 8, Gálatas 6, de 1 a 4, e seguem-se outras referências que estão no seu manual de estudo. Textos que referem-se ao mesmo evento, por exemplo, as repetições sinóticas nos evangelhos. Há uma disciplina na grade da Faetade que trata de maneira bem clara isso e utiliza-se desse paralelismo para tratar de um assunto muito importante. É a disciplina chamada Soteriologia 2, cujo manual de estudo tem por nome Gálatas e Romanos. São 2 textos que tratam do mesmo assunto, não são textos de redações idênticas, como os que nós vimos aí, Judas e 2 Pedro, mas são textos, 2 epístolas que tratam da mesma coisa, que é a doutrina da salvação. Estudando a epístola de Paulo aos Gálatas, paralelamente à epístola que Paulo escreveu aos Romanos, os temas soteriológicos colocam-se para nós com muito mais profundidade que se fôssemos estudar apenas
ou a Epístola aos Romanos, ou a Epístola que Paulo escreveu aos crentes na Galácia. Veja, portanto, a importância do paralelismo. É para isso que serve na sua Bíblia, mesmo que não seja uma Bíblia de estudo, aquelas letrinhas pequenininhas ao lado de referências que ficam no rodapé, ou naquela coluna central do texto bíblico, ou nas margens, porque dali nós somos remetidos a textos irmãos do texto que estamos lendo. Citações nas Escrituras. O tipo mais óbvio de concordância recíproca ocorre quando um texto bíblico faz menção a outro texto bíblico, o que acontece muito especialmente com os escritores do Novo Testamento que citam o Antigo Testamento. São 2.500 citações diretas. Para que servem essas citações? Por exemplo, há citações que ocorrem da seguinte maneira: e isto aconteceu para se cumprir. Outras são citações não creditadas, em que o texto do Antigo Testamento aparece no texto do Novo Testamento, sem que se diga quem foi o autor daquele texto lá no Antigo Testamento. E existem as citações parafraseadas, quando alguma passagem do Antigo Testamento aparece no Novo Testamento, mas aí com uma citação indireta, com uma redação diferente daquela com que acontece no Antigo Testamento. Citações utilizadas para dizer, por exemplo, que isto aconteceu para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. O Novo Testamento faz 239 citações desse tipo, de 185 passagens do Antigo Testamento. Essas citações, fica bem claro então e fácil notar, servem para nos mostrar que o Antigo Testamento era inspirado. Todas as vezes que um evangelista dizia isto aconteceu com Jesus para que se cumprisse o que foi dito no Antigo Testamento, o que estava sendo colocado ali era, primeiro, que Cristo era o cumprimento das profecias veterotestamentárias. Segundo, que as profecias veterotestamentárias eram verdadeiras, logo o Antigo Testamento é inspirado. Citações não creditadas. O Novo Testamento faz 198 citações ao Antigo Testamento, mas sem identificar o autor dessas citações. Veja, por exemplo, o caso que acontece em Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: e quando virdes a profanação do santo lugar de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Aí Jesus está fazendo uma citação do Antigo Testamento, dizendo quem é o autor daquela profecia, neste caso Daniel. Aí é uma citação creditada, igual a que nós acabamos de ver, que indica o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Agora estamos falando sobre citações não creditadas, aquela em que aparece o texto, mas o autor não é citado e identificado. São pelo menos 198 destas, de 47 passagens do Antigo Testamento. E aí, finalmente, vem as citações parafraseadas. O Novo Testamento faz 1.167 citações parafraseadas do Antigo Testamento, de 944 passagens do Antigo Testamento. Você percebe, então, que há uma unidade doutrinária entre o Antigo e o Novo Testamento, de maneira tal que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. Desta maneira, o Senhor Jesus Cristo, que aliás citou muitas vezes o Antigo Testamento, histórias e profetas veterotestamentários, está fazendo uma confirmação canônica dos textos do Antigo Testamento, isto é, está asseverando que aquilo que nós poderíamos chamar de a Bíblia do judeu, o Antigo Testamento, era divinamente inspirado. Desta maneira, Cristo confirma o Antigo Testamento como sendo palavra de Deus. E o Novo Testamento constrói-se, então, em cima desta revelação, citando esta revelação. O contexto da revelação progressiva. Deus não deu a totalidade das revelações logo no primeiro capítulo do livro de Gênesis. A revelação foi progressivamente desdobrada ao longo dos 1.600 anos durante os quais a Bíblia foi escrita, através do escrito, do registro de aproximadamente 40 autores. Mas as Escrituras, atenção, não evoluíram.
não são o produto de uma nação que foi se tornando cada vez mais adiantada na percepção espiritual. As revelações mais antigas não são menos verdadeiras ou menos valiosas que as revelações mais recentes. A revelação de Deus, portanto, não foi do erro para o certo, mas foi da verdade para mais verdade ainda. Foi de promessas para o cumprimento, foi do parcial para o total. Tem muita gente que pensa que o Antigo Testamento contém uma revelação imperfeita, tornada perfeita no Novo Testamento. Deus não revela nada imperfeito. Não houve uma progressão do erro para o certo, houve sim um desenvolvimento da revelação bíblica, da parte para o todo, do parcial para o total. É assim que nós devemos entender a relação que há entre o Antigo e o Novo Testamento, o relacionamento entre os testamentos. Uma pergunta comum na hermenêutica é a seguinte: o Antigo Testamento deve ser interpretado de forma diferente do Novo Testamento? Outra pergunta é: que regras do período do Antigo Testamento são aplicadas nos escritos da Nova Aliança? Essa pergunta, inclusive, levanta muitas questões. Os cristãos de nossos dias devem ser circuncidados, devem oferecer sacrifícios, manter dieta judaica, observar o sábado. Isto tudo nós devemos notar no que diz respeito ao relacionamento entre os testamentos. E aqui cabe fazermos algumas considerações. Primeiro, para repetir o que já dissemos, porque é importante, o Antigo Testamento não contém revelação errada. O Antigo Testamento contém parte da revelação que se completa com o Novo Testamento. Logo, quem considera apenas o Antigo Testamento, como acontece com os judeus, está fazendo a consideração de apenas parte da revelação. Daí o engano, daí o erro. Mas a revelação que está no Antigo se completa com a revelação que está no Novo. Porém, a pergunta é a seguinte: nós devemos interpretar o Antigo Testamento da mesma maneira como interpretamos o Novo Testamento? Sim, nós devemos interpretar da mesma maneira. A maneira única pela qual devemos interpretar a Bíblia é a forma literal, isto é, aquilo que a Bíblia está dizendo é o que a Bíblia está dizendo. Você não deve usar nada que está nas Sagradas Escrituras de maneira figurada. Não deve utilizar nada que está nas Sagradas Escrituras, forçando uma tipologia. Você deve considerar o Antigo Testamento tão palavra de Deus quanto o Novo Testamento. Mas aí então devemos observar os mandamentos dirigidos aos judeus. Nós devemos nos circuncidar, nós devemos oferecer sacrifícios, nós devemos observar toda a lei que está exposta no livro de Levítico, por exemplo. Bom, nós vamos considerar o seguinte, que as leis cerimoniais do Antigo Testamento eram prenúncios da vinda do Senhor Jesus Cristo. E agora que Cristo veio, estas cerimônias já não têm mais utilidade. Cristo as cumpriu. As leis civis diziam respeito só à nação de Israel exclusivamente. Por exemplo, leis como a observância do ano sabático para o descanso da terra. Isso era próprio para Israel, não é para nós. Leis com relação à posse de escravos. Os judeus podiam ter escravos, nós não podemos ter escravos. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou a Filemon quando escreveu aquela carta tratando a respeito de Onésimo, porque não é correto que cristãos tenham escravos. Então, quando as leis civis de Israel dispostas na Bíblia falavam sobre a posse de um escravo, inclusive sobre a ter como escravo um outro irmão judeu que não podia pagar as suas dívidas, isso fazia parte das leis civis em Israel. Não é para que você torne escravo qualquer irmão seu, qualquer outro cidadão brasileiro que não consiga pagar uma dívida que tem com você. De maneira alguma, isso era próprio da lei em Israel. O que significa então que das leis todas que havia para os judeus, só permanecem para nós as leis morais. Estas sim são leis eternas. Certo mestre explicou que o crente neotestamentário não se sujeita à lei em 3 aspectos. Não estamos sujeitos às leis cerimoniais, porque Cristo as cumpriu. Não estamos sujeitos às leis civis judaicas, porque são apenas para o povo de Israel daquela época. E não estamos sujeitos à condenação da lei, a lei moral,
por causa da sua identificação com a expiação vicária de Cristo. Só que presta atenção numa coisa, não significa que as leis morais não tenham validade, elas têm. Elas só não são capazes de nos condenar caso nós tenhamos confessado a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então vamos chegar agora ao ponto dessa discussão central, ao âmago de tudo isso, ao cerne desse debate. É errado dizer que por estarmos no tempo da graça, a lei não tem mais validade. Isso é um erro, é uma falácia, é uma mentira, é coisa de quem está enganando o povo. Ah, então quer dizer que não estamos no tempo da graça, professor? Sim, nós estamos no tempo da graça. Esse tempo da graça nos livra de seguir as leis cerimoniais. Você não tem mais que oferecer sacrifícios no templo em Jerusalém. Você não precisa mais ir a uma sinagoga. Você não precisa mais se circuncidar. Entretanto, embora você não precise disso, as leis morais são eternas. Elas só não te condenam se você estiver em Cristo, mas se você não estiver em Cristo, elas te condenam sim. Logo, quem adultera não está em Cristo, e o adúltero está sujeito às punições que a lei moral está prevendo. A lei moral. A lei civil em Israel dizia para apedrejar o adúltero. Você não vai apedrejar um adúltero. Mas a lei moral continua dizendo, porque está nos 10 mandamentos, não adulterarás. Então é erro. Alguém dizer, mas é o tempo da graça. Sim, e daí que é o tempo da graça? É tempo da graça, não é tempo do pecado. Você não está livre para pecar só porque estamos vivendo o tempo da graça. O tempo da graça te livra do apedrejamento, não da obrigação de manter castidade, não da obrigação de preservar o leito matrimonial sem mácula. Você entende a diferença? O tempo da graça não te leva para uma sessão onde alguém cortará o seu dedo porque você acidentalmente cortou o dedo de outro irmão judeu. Isso era a lei civil em Israel. Mas o tempo da graça não te exime das responsabilidades caso você cause algum dano para o seu irmão em Cristo ou para qualquer outro cidadão. O tempo da graça só nos livra da punição da lei, não nos livra das obrigações para com a lei. Quando você vê alguém dizendo, eu estou vivendo o tempo da graça, cuidado, provavelmente essa pessoa está usando isso como desculpa para o pecado. Outro dia, eu passei em frente a uma igreja, dessas igrejas neopentecostais, e aí estava lá o nome da igreja, Comunidade Cristã, alguma coisa, não consegui guardar, mas o slogan que a igreja criou para si era quem me chamou a atenção. Então estava escrito na fachada o nome da igreja e logo abaixo dizia assim, fora da lei e dentro da graça. Deus me livre de estar fora da lei, porque o Senhor Jesus Cristo não veio para abrogar a lei e os profetas. O Senhor Jesus Cristo veio para confirmar a lei e os profetas. Jesus disse, vocês ouviram o que lhes foi dito a respeito do adultério por Moisés. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher com desejo de a possuir, na verdade já pecou com ela. É esse o Cristo que nós servimos. É isso que é o tempo da graça. É mais responsabilidade do que o tempo da lei nos dava. A graça só nos livra daquele castigo, como o apedrejamento ou a pena de morte para determinados pecados. Mas a graça não nos livra da responsabilidade. A graça pode nos abrir a porta para a vida eterna, mas ela não é uma desculpa para o pecado. Atenção! Atenção, porque isso é uma pregação mentirosa, errônea, falsa, vinda do inferno. Só que tem muita gente que está vivendo isso. Outra coisa equivocada é imaginar que nós devemos voltar à prática de algumas obras judaizantes. Existem algumas igrejas ditas evangélicas, mas que não passam de um circo herético, que estão pregando, por exemplo, a volta dos sacrifícios. Em algumas dessas igrejas, as pessoas trocam o seu nome latino ou o nome que os pais lhe deram por nomes judaicos. Passam a se tratar como se estivessem numa sinagoga, não chamam o Senhor Jesus Cristo de Cristo, chamam-no pelo nome hebraico, Yeshua HaMashiach, só que não se trata disso que nós devemos fazer. Isso são as práticas judaizantes. Paulo fala contra isso quando escreve aos crentes Gálatas. Ele diz assim, crentes Gálatas, é logo na abertura da epístola, me admira que vós tenhais passado do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para este outro, que na verdade não é um evangelho. E do que Paulo estava falando? Da prática judaizante.
Ele estava dizendo de judaizantes que estavam se infiltrando nas igrejas gentílicas para forçar o povo à circuncisão, para forçar o povo à prática da lei judaica. O que o judaizante entendia era que o cristianismo era uma etapa posterior ao judaísmo, quando na verdade o cristianismo é totalmente diferente do judaísmo. Aliás, vai aqui uma coisa que pode ajudar você a entender, por exemplo, a questão sabatista. Para muitos cristãos, eu sei que talvez isso vá chocar você a princípio, então ouça com atenção, para que você não diga depois que eu estou dizendo o que eu não disse. Para muitos cristãos, a guarda do sábado é motivo de briga, é motivo de grande discussão. É por isso que muitos cristãos fazem oposição, por exemplo, à igreja adventista, agarrando-se só no problema do sábado, quando o adventismo tem um problema muito mais sério do que a guarda do sábado, que é a maneira como eles tratam os escritos de Ellen Goldwhite, colocando-os no mesmo nível de inspiração das Sagradas Escrituras. Esse é um erro. Na questão do sábado, eu creio que eles estejam agindo apenas por preciosismo. Vamos entender então o sábado? Como havia muitos judaizantes querendo obrigar os cristãos a observar a lei judaica, e de quebra, isso estava fazendo com que os romanos entendessem que o cristianismo era uma heresia judaica. Então, logo no 2º século da era cristã, os líderes da igreja cristã primitiva tomaram algumas decisões litúrgicas para causar uma diferenciação entre a rotina de adoração cristã e a rotina de adoração judaica, para assim fazer entenderem os romanos que o cristianismo não era uma heresia judaica, mas que o cristianismo era a religião de Cristo, a prática do Evangelho. É por isso que há um documento chamado Didaquê, que é a didática dos apóstolos, o resumo dos ensinamentos apostólicos. Vale ressaltar que a Didaquê não foi escrita por apóstolos, ela é apenas o resumo dos ensinos apostólicos. E a Didaquê trazia algumas recomendações, preste atenção nessa palavra, litúrgicas. Recomendações litúrgicas, não eram recomendações doutrinárias, bem posto isto. E essas recomendações litúrgicas diziam o seguinte: prezados cristãos, continuem orando 3 vezes ao dia, mas em horários diferentes dos judeus, para que os romanos não pensem que nós somos judeus. Continuem fazendo o jejum semanal, mas em dia diferente daquele que o judeu faz, para que não pensem que um cristão é um judeu. E vamos trocar a nossa reunião principal do sábado para o domingo, para que nós não sejamos confundidos com os judeus. Isso tem nome, inclusive, chama-se questão da sinaxe dominical. Como você pode perceber, então, a mudança do costume da reunião principal do sábado para domingo é mais litúrgica, é mais política até do que doutrinária. Mas aí, como nós estamos, então, depois de 2000 anos de cristianismo, fazendo as nossas reuniões principais aos domingos, quando algum grupo cristão religioso aparece fazendo as suas reuniões principais aos sábados, nós pensamos, hereges. Não, hereges não, não por isso. Por outras coisas talvez, mas não por isso. Há aí apenas preciosismo. Então, são essas questões que devem ser melhor compreendidas quando nós fazemos a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu sei que essa explicação do sábado pode ter incomodado alguns dos nossos alunos. Você não é obrigado a concordar comigo. E eu vou aos cultos de domingo, porque na minha igreja as principais reuniões são aos domingos. Não guardo o sábado. Mas eu entendi bem quando o apóstolo Paulo disse: quem guarda um dia, para o Senhor o guarda. Será que você pode conviver com isso? Está na Bíblia. A questão da sinaxe dominical é menos grave do que nós pensamos. Então, tudo isso, quando nós estudamos a Bíblia, correlacionando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 3 coisas que nunca mudam. A salvação sempre está baseada na morte de Cristo e vem somente pela fé. O que mudou foi o conteúdo desta fé entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento ninguém era salvo mediante a oferta de sacrifícios, mas sim que o sacrifício oferecido assinalava fé no sacrifício de Cristo que ainda viria.
O fato de que boa parte do Antigo Testamento já se cumpriu e que muitas das leis relativas aos judeus, que são leis não morais, mas leis religiosas e civis, já não se aplicam aos cristãos, não significa que o Antigo Testamento é menos inspirado ou é menos importante que o Novo Testamento. Finalmente, devemos lembrar que Deus não passou por uma mudança desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus não muda. De geração em geração, de um testamento para o outro, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Contexto da situação histórico-cultural. Quando chegamos a esse ponto, estamos diante de um círculo circuncêntrico contextual que pode nos ajudar a compreender determinadas questões narrativas, sobretudo. E então, nós vamos juntar estas questões narrativas e vamos reunir também os aspectos civis da lei judaica e os aspectos cerimoniais dos quais nós já não somos obrigados e colocá-los todos dentro de uma classe de texto. Que texto é esse? O texto descritivo, que é diferente do texto prescritivo. As duas palavras se parecem, mas há uma diferença fundamental entre elas. O texto descritivo é o que conta como foi, fala como era, explica como aconteceu, mas não manda fazer, não manda cumprir, não manda imitar. Ele apenas descreve. O texto prescritivo é aquele que não apenas conta como foi, mas manda que seja feito como era. Todas as vezes que nós tratarmos, portanto, de questões morais, princípios morais, e aí nós podemos colocar, sem sombra de dúvida, os 10 mandamentos, nós estamos diante de textos prescritivos. Você tem que obedecer aos 10 mandamentos, de maneira total, plena e inegociável. Quando diz lá, não matarás, não matarás, não pode. Evidentemente que precisa ser colocado aí que o que estava sendo dito não era exatamente o matar única e simplesmente, mas era o assassinar. É essa palavra que deveria então figurar nos 10 mandamentos, não assassinarás ao teu irmão. Porque matar, o policial mata quando está no cumprimento do dever, e se for no cumprimento do dever, ele está fazendo uso do direito que o Estado tem de coagir pela utilização da força, inclusive até mesmo matando um bandido quando em legítimo confronto. O soldado que está na guerra mata o seu inimigo, porque se ele não matar, ele morre. E isso não é assassinato. Assassinato é quando você vitima, por motivo torpe e sem chance de defesa, um desafeto seu e não um inimigo do Estado. Que fique bem claro isso. Quando diz nos 10 mandamentos, para que não se adultere, não pode adulterar. Nem o adultério físico, nem o adultério emocional. Tudo isso é errado, tudo isso é pecado diante de Deus. Quando diz para não cobiçar a casa, a mulher ou o animal do próximo, é para não cobiçar mesmo. Você não pode ter inveja das pessoas, a inveja é um pecado. Quando diz para não levantar falso testemunho, é que você não pode nem mentir e nem induzir falsa informação a respeito de alguém. São os valores morais, e os valores morais não são descritivos, eles são prescritivos, é receita médica. É mandamento, tem que fazer do jeito que está lá. Quando pegarmos então a análise dos textos segundo o contexto histórico e cultural, nós vamos ver que algumas coisas que são contadas nas Sagradas Escrituras são apenas exatamente isso, contadas, não são recomendadas. Elas são descritivas, assim como as leis cerimoniais ou as leis civis também são apenas textos que descrevem. A verdade comunicada na Bíblia fica distorcida se não compreendermos a cultura do escritor e os eventos históricos que formam o pano de fundo da mensagem. Além disso, chegamos ao nosso estudo da Bíblia trazendo os nossos próprios preconceitos dos nossos tempos e dos nossos antecedentes culturais, é a chamada exegese. Nenhum evento ocorre em um vácuo. Cada pessoa vive dentro de uma situação cultural e histórica e é fortemente influenciada por ela.
Cada evento e ensino bíblico surgiu do meio de uma história e uma cultura específica e faz parte dessa história e dessa cultura específica. Um historiador franco-judeu, do qual eu gosto muito, chamado Marc Bloch, ele disse o seguinte, que o homem é filho de seu tempo, o que significa que cada ser humano pensa conforme se pensa no seu tempo, age conforme se age no seu tempo. É por isso que algumas vezes nós notamos os conflitos de gerações, porque o tempo em que a geração de nossos filhos é formada é diferente do tempo em que a nossa própria geração foi constituída. Logo, nossos filhos têm algumas visões a respeito das coisas que nós não temos. Hoje, por exemplo, para citar alguma coisa bem atual, bem moderna, existe a chamada geração milênio. A geração milênio é daquelas pessoas que têm hoje menos de 35 anos de idade. Eu tenho 36 anos, então não estou na geração milênio. Mas historicamente eu estou mais para ela do que para a geração dos meus pais. Então eu me encontro num limbo geracional histórico, entre uma e outra geração. Por isso, talvez alguém que tenha a minha idade, que esteja vivendo o mesmo período histórico que eu, possa mais facilmente entender a geração milênio e possa ter menos conflito com a geração de seus pais. Entretanto, entre gerações mais distantes uma da outra, haverá mais conflito do que concordância. Isso tem a ver, portanto, com o contexto histórico e cultural com que cada um de nós foi concebido e educado. Dentro das Sagradas Escrituras, nós não temos um salto de geração de 40 anos, nós temos saltos que duram séculos, porque a Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita. E a cultura, por exemplo, na qual Moisés foi criado, que era a cultura egípcia, ou mesmo a parte da cultura hebreia que lhe foi transmitida por sua mãe, Joquebede, certamente é muito distinta da cultura judaica dos tempos do rei Davi. Ora, vão-se aí quase 500 anos. Então nós temos um salto cultural. E cada vez que um escritor bíblico escreve, ele escreve a partir do seu ponto de vista histórico-cultural. E quando conta alguma coisa, conta do ponto de vista histórico-cultural dele sobre a história e a cultura daquilo que ele está narrando. Então devemos considerar essas variáveis para não imaginar, por exemplo, que como se fazia nos tempos bíblicos, ainda se é legítimo ter mais que uma mulher. Então, quando fazemos uso do contexto histórico-cultural, nós vamos verificar quais são os textos que prescrevem e que descrevem. Senão, por exemplo, vamos continuar achando que poligamia é válido. E não era. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, já havia proibido que o rei tivesse muitas mulheres para que o seu coração não se contaminasse. Então é um homem para uma mulher, é como nós entendemos que a coisa deve ser. É assim que nós vemos os princípios morais sendo estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Poligamia é característica cultural, não é doutrinária. São essas questões que ficam claras a partir da interpretação dos contextos históricos culturais. Para compreender bem o contexto histórico-cultural, nós precisamos lançar mão de alguns recursos, sim, extras bíblicos, porque nem toda a realidade cultural está exposta no texto bíblico, porque, note bem, as Sagradas Escrituras não são um texto de história, não são um livro sociológico. Ela trata de algumas questões históricas e muitas das vezes apenas narra as questões culturais. Agora compete ao intérprete cercar-se dos elementos que possa ajudá-lo a compreender essas variações culturais. Para isso existem os manuais de comportamento ou os manuais da cultura dos tempos bíblicos. São leituras importantes. E recomendaria a você que lançasse mão de algumas dessas literaturas. Em especial o Manual Bíblico Unger, da edição Vida Nova. Talvez ainda esteja em catálogo ou não, se não estiver, não deve ser difícil de conseguir. Alguma edição usada nos sebos e nas livrarias virtuais, e você conseguirá então ter esse livro em suas mãos. É muito bom, é excepcional. Outra coisa que vai fazer falta para você no entendimento histórico-cultural é um bom atlas geográfico das Sagradas Escrituras. Se você me permite a liberdade de recomendar, há um atlas geográfico bíblico chamado Atlas Geográfico e também da História do Cristianismo, que é editado pela Vida Nova. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus também possui um atlas geográfico, esse só dos tempos bíblicos, de uma riqueza de mapas e de informações que é maravilhosa para se ter. Isso ajuda a compreender bem
todos os textos bíblicos, todas as variações bíblicas, tudo aquilo que existe historicamente, culturalmente, para ser entendido por nós. Outro livro que pode ajudar bastante é um muito antigo, esse vai ser bem mais difícil de você conseguir, mas se conseguir é uma riqueza, são os Tesouros Bíblicos de Orlando Boyer. São livros que ajudam a compreender os contextos históricos e culturais das Sagradas Escrituras, todos estes, claro, disponíveis em língua portuguesa. A quantidade de materiais disponíveis para isso salta exponencialmente quando nós verificamos a disponibilidade desse material em língua inglesa. Em língua portuguesa, esses são certamente os mais relevantes. Com isso, nós chegamos ao final da nossa aula de número 6. Quero desejar a você boa utilização desse conteúdo, desse material, crescimento espiritual para a sua vida, para a igreja na qual você serve ao Senhor Jesus Cristo. Com esta lição de número 6, nós chegamos ao final da unidade 2, o que significa que você tem uma APU, uma avaliação de progresso de unidade para fazer. Na próxima sessão de estudo, nós iniciaremos a unidade 3, os princípios especiais da interpretação bíblica. E vamos falar sobre figuras de linguagem simples, figuras de linguagens especiais, a interpretação de histórias e epístolas e de poesia e profecia. Até lá, se Deus assim nos der vida, saúde e nos permitir continuar com este trabalho. Se Cristo não voltar, nos veremos na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida.